Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Igreja verdadeira e viva de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu já achava o nome da igreja comprido, mas esse aqui tá de parabéns. A verdadeira e viva Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles têm uma sigla em inglês que é TLC. O nome dessa igreja em inglês é True and Living Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Então, desse True and Living Church, TLC. Eles são uma denominação dissidente da própria Igreja Sud tradicional. Eles estão sediados em Manti, é uma cidade em Utah. E segundo os dados de 2004, eles tinham mais ou menos 500 membros. 20 anos atrás, deve ter mudado alguma coisa aí nesse número. Eles construíram um prédio lá em Manti chamado The Red Brick Store. A gente só não pode confundir com aquele prédio da história da igreja, que também se chama Red Brick Store, que é a loja de tijolos vermelhos, que é lá da época de Joseph Smith. Esse prédio da história da igreja, Red Brick Store, o original é em Nauvoo, Illinois. Vamos entender como que essa igreja foi organizada? Ela foi organizada 30 anos atrás, olha só. A igreja foi organizada em 3 de maio de 1994. E eles resolveram se separar do grupo tradicional Sud porque eles consideraram que a igreja Sud está em apostasia. Eles consideram que essa apostasia já começou lá da época de Brigham Young e com os presidentes subsequentes da igreja. Eles dizem que a igreja, em vez de estar espalhando os membros da igreja, deviam estar reunindo, todos os membros da igreja que se batizam em outros lugares deveriam estar reunidos no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Eles dizem que depois que Brigham Young assumiu, começou a ter uma diluição da doutrina verdadeira. Por exemplo, o casamento plural deveria estar acontecendo e eles acabaram diluindo essa doutrina, mudanças nas ordenanças, outras doutrinas relacionadas ao templo também. Então, aí no início dos anos 90, começou um grupo a se organizar e fazer estudos, eles chamam isso de um conselho de estudos do sacerdócio, onde um grupo de pessoas da Igreja Sud tradicional e de outras igrejas fundamentalistas mormon se reuniam para discutir a doutrina. O líder desse grupo se chamava James D. Harmston. Ele, membro da Igreja Sud tradicional, inclusive tinha servido missão em Nauvoo. Nesses estudos eles começaram a usar um manuscrito que, enfim, o pessoal não sabe direito quem foi que escreveu, porque não tem a data clara ou o autor desses escritos, mas esses escritos se chamam Further Light and Knowledge, é como se fosse mais luz e conhecimento. Eles têm algumas dúvidas se o autor foi Gary Barnes ou o próprio Harmston, que é o líder desse grupo. Um belo dia, ali em 1994, nesses estudos que esse grupo estava fazendo, o Harmston chegou e ele afirmou que
alguns dos antigos patriarcas bíblicos colocaram as mãos sobre a cabeça dele, né, do Harmiston. Então eles apareceram, então ele teve uma visão. Nessa visão apareceram quem? Enoque, Noé, Abraão e Moisés. Os 4 apareceram para ele, colocaram as mãos sobre a cabeça dele e conferiram o sacerdócio de Melquisedeque. Né, a igreja tradicional não tem mais esse sacerdócio. Tiveram que vir os 4 profetas para trazer o sacerdócio de volta, e quem eles escolheram foi o Harmiston. Disseram para o Harmiston reorganizar essa igreja aí, porque estava toda perdida. O Harmiston também recebeu várias revelações, que ele juntou tudo e organizou em um livro, que ele chamou de O Livro de Revelações de Mante, que era o nome da cidade onde eles estavam. Então ele organizou a sua própria igreja, onde, vamos ver o que é a hierarquia da igreja dele. Tinha o presidente do sumo sacerdócio, que era ele próprio, um patriarca presidente, uma primeira presidência e um quórum dos 12 apóstolos. Tem um estudo sobre religião que fala sobre essa TLC, né, sobre essa igreja, no início da década de 1990. Vamos dar uma olhadinha o que eles falam. Antes do outono de 1992, alguns membros da Igreja Sud em Mante e áreas vizinhas ocasionalmente se reuniam em grupos de estudo e reuniões informais para discutir suas interpretações do Evangelho. Alguns desses indivíduos já tinham tendências fundamentalistas mormons. Harmiston, assim como outros homens e mulheres, começaram a ensinar o que sabiam sobre as doutrinas originais e puras de Joseph Smith em seus grupos de estudo, bem como para indivíduos interessados. Então é isso, um grupo resolveu se juntar para estudar o Evangelho, começaram a ver algumas coisas que eles não concordavam, levantar essas informações, dizer, cara, essas doutrinas aqui não estão como elas foram originalmente estabelecidas. Por que mudou? Não acho que tinha que ter mudado. E eles já tinham aí uma tendência fundamentalista. Quando fala fundamentalista, né, é defesa do casamento plural. Vamos continuar aqui nesse estudo. Esse ensino começou como discussões informais, evoluindo para 2 dias semanais, seminário organizado, e começaram a ficar frustrados com a diluição das doutrinas puras ensinadas por Joseph Smith. O que o Harmiston e a esposa dele, que é a Elaine, afirmam é que eles estavam buscando um relacionamento mais próximo com Deus para responder às perguntas sobre essas práticas aí, né? O pessoal mudou essas práticas, essas doutrinas na igreja, tá tudo errado, não era assim, por que mudou? Começaram a tentar se aproximar mais de Deus para entender o que tinha que ser feito sobre isso. Eles resolveram fazer um círculo de oração em casa. É o mesmo círculo de oração que era feito antigamente. Como eles dizem, usando a verdadeira ordem de oração, ensinada nos templos Sud. O Harmiston e a esposa dele vestiram as roupas do templo em casa. Improvisaram um altar, vamos dar uma olhada aqui que eles fizeram, pegaram o banco do piano, que ele é bem parecido mesmo com o altar, colocaram um pano branco por cima, improvisaram alguns travesseiros, se ajoelharam, começaram a fazer o procedimento ali da verdadeira ordem de oração que eles estavam alegando que já não estava muito certa no templo da igreja. É ritual esse que, se feito da maneira correta, facilitaria uma comunicação, vamos dizer assim, sobrenatural com Deus. Nessa experiência deles no altar, eles disseram que receberam uma resposta de Deus da mesma forma que Joseph Smith tinha recebido no bosque, quando ele foi perguntar sobre qual igreja Joseph tinha que se filiar. Só que dessa vez, o Harmiston e a esposa dele receberam uma resposta dizendo que a igreja Sud atual estava entre as igrejas erradas e que eles deveriam começar a sua própria religião, restaurando a doutrina correta que já tinha sido ensinada anteriormente.
E eu quero prestar o meu testemunho para vocês de que o Harmston viu Deus e... Tô brincando, pessoal. É a mesma história, né? A gente vê, é a mesma história. Todos esses segmentos da Igreja Sud, eles têm... A maioria deles teve alguma revelação, alguma visão, alguma experiência espiritual em que eles alegam que é verdadeira e todas as outras são falsas. Quando você alega que as outras são falsas, você alega que as experiências espirituais das outras denominações também não têm validade. Bom, o Harmston alega que ele teve essa visão, logo depois ele organizou sua própria igreja e continuou com aqueles ensinos. Eles estavam fazendo aquelas reuniões com os ensinos, então ele continuou, só que agora de uma forma definitiva de que ele teve uma visão, de que ele está organizando um novo grupo para poder reestabelecer, as doutrinas originais mormons. Além daquelas duas grandes principais doutrinas aí que causaram polêmica na época de Joseph, que é o casamento plural e a lei da consagração, o Harmston também ensinou que os seres humanos vão passar por múltiplas provações mortais. Pois é, ele começou a ensinar uma doutrina de reencarnação, mas é um estilo de reencarnação limitada, Não vai ser eternamente reencarnando. Você vai passar por várias provações mortais, então você vive, morre, daí vive de novo, morre algumas vezes, que faz parte disso que ele chama de múltiplas provações mortais. Essa reencarnação também, ela abrange o mesmo gênero e espécie, Você não vai reencarnar como um cachorro na próxima vida, nem como uma mulher, se você é um homem. Essa doutrina dele aí é bem diferente, Ela é considerada falsa pela Igreja Sud, também é considerada falsa pelos grupos fundamentalistas, Inclusive isso aí não foi nada do que Joseph Smith ensinou na época. Outro ensinamento do Harmston é a questão da coligação. A coligação de Israel, todos os eleitos, todos os membros da igreja deveriam estar em um mesmo espaço físico. Então, eu tô na Inglaterra, eu tô no Brasil, me batizei, tenho que ir lá para Mante me reunir com o restante do grupo. Mas a história não para aqui, olha só. Sabe quem é o Harmston? Sabe quem é o Harmston? Vocês não sabem? Pois é, o Harmston, ele é Joseph Smith. Pois é, aqui o plot twist para vocês. Por que eles ensinam que Joseph Smith era um profeta correto, mas que de Brigham Young em diante eles acabaram desviando a verdade? Por que o Harmston sabe dessas coisas? Porque ele é o próprio Joseph Smith, reencarnado. Eu sei que é muita informação, assimila isso. Pois é, eu só não entendi por que teve que aparecer Moisés, Enoque, Abraão, sei lá mais quem, ali para ele, que colocaram as mãos na cabeça dele e conferiram o sacerdócio de Melquisedeque. Se ele é a reencarnação de Joseph Smith, ele já não teria esse sacerdócio? Ou porque ele encarnou num novo corpo, ele ia ter que receber de novo? Não sei. Bom, então a gente viu que o Harmston iniciou essa igreja dele em 1994. 10 anos depois, então, em 2004, ele, como profeta, previu um período de turbulência. Ele falou, a partir de agora, 2004, a gente vai ter um período de muita turbulência. Então ele iniciou uma comunidade de sobrevivência, onde ele e todos os seguidores dele tinham que permanecer dentro dessa comunidade fechada durante esse período de turbulência. Dentro dessa comunidade eles estariam armados e teriam bastante comida armazenada e com antecedência. Eles conseguiram coletar $250 mil dos membros da igreja para fazer esses preparativos, dessa comunidade. Acabou que não teve esse período aí de turbulência profetizado e alguns membros que saíram dessa denominação processaram o Harmston. Que audácia, cara, processar o profeta. Já sabemos o que aconteceu com eles. Foram excomungados
da igreja por não levar a sério o Armagedon. Mas essa não foi a primeira grande profecia do Harmston. Não. Isso aí foi em 2004, né? Lá em 2000, ele já tinha recebido uma revelação muito importante. Eles estavam fazendo um trabalho de proselitismo, né? Um trabalho missionário, aí no início do grupo deles. Esse trabalho missionário, ele parou em março de 2000. O que aconteceu em março de 2000? Bom, o Harmston ele tinha recebido uma revelação de que Jesus Cristo teria sua segunda vinda em 25 de março de 2000. Cristo apareceria, realizaria a ordenança de libertação e começaria a ordem terrestre, né? Ou seja, o milênio. Então é por isso, né? Eles estavam fazendo uma obra missionária ali para trazer o máximo de pessoas, porque Jesus Cristo está vindo, 25 de março de 2000. Anota aí no seu calendário. Né? E aconteceu o quê? Que Jesus Cristo não apareceu. Talvez ele tinha algum outro compromisso, não pôde comparecer. E os membros ficaram assim, mas o Harmston era o profeta, ele sabia o que tinha acontecido. Sabe o que aconteceu, pessoal? A fidelidade dos membros não estava certa, não estava de acordo com o necessário para a segunda vinda acontecer. Sabe de quem é a culpa que não teve a segunda vinda? De vocês, membros. É porque vocês não estavam fiéis o suficiente para isso acontecer. Cara, a gente todo preparado aí para a segunda vinda e vocês não fizeram a parte de vocês, poxa. Olha, muitos membros não engoliram essa, né? Fica difícil, né? Jesus Cristo ia vir, a gente estava fazendo os negócios certos aqui, não tem essa de que a gente não era fiel nem nada. Então, acabou que aí, em 2000, teve uma apostasia geral da igreja, onde muitos membros da própria primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos dele acabaram saindo, ou, né, para não sair assim, né, foram excomungados da igreja. Depois de fazer uma limpa aí nos infiéis, ele reorganizou o quórum dos 12 apóstolos, a primeira presidência, e tocaram o barco dali para frente. Só que eles pararam com o proselitismo, né? Então eles tinham um site da igreja, eles encerraram com esse site, e o Harmston declarou que a era dos gentios havia terminado, né? O que significa isso? Significa que eles não iam mais pregar o evangelho, não iam mais adicionar membros para o grupo deles. Quem vai ser salvo é esse pessoal aqui. Esse pessoalzinho aqui é o eleito, não vai ter mais gente entrando aqui no nosso grupo. Quem tinha que ser salvo já está aqui. Esse lance aí de parar com o proselitismo aos gentios, né, que eles chamam, faz parte de uma profecia de Doutrina e Convênios. Que essa profecia dizia que o evangelho de Jesus Cristo iria primeiro aos gentios, depois à casa de Israel. Olha só, eles fecharam o grupo mesmo. Está dizendo aqui, aqueles que buscavam seriamente conhecimento ou entrar nesse grupo deles, eram orientados a participar de reuniões, né, ou pesquisar com a igreja sud tradicional. Quer entender sobre o mormonismo, sobre essas doutrinas? Vão lá com os mormons, né? Vão lá com os mormons e aprendam, né? A gente, né, o grupo, já se encerraram as inscrições. A gente viu que a TLC, essa religião, eles estavam aprimorando as doutrinas de Joseph Smith, né? Joseph Smith ensinou algumas coisas que eles reestabeleceram na igreja, que já tinha sido perdido da igreja mormon tradicional, mas tem coisa aí que não estava nos ensinamentos de Joseph. Mas se o próprio Joseph é o líder da igreja deles, reencarnado, como que pode isso, né? Eles explicam que é só a percepção da doutrina que mudou. Eles não mudaram nada, é só que tinham entendido mal. Estou dando mais uma olhadinha para ver se encontro mais alguma informação sobre essa igreja, a TLC.
Não foi só em 2004 que membros processaram a igreja. Cara, eles já tinham perdido um bom tanto de membro lá em 2000, aí eles perderam mais membros em 2004. Por quê? Porque ia ter o Armagedon, eles iam estar preparados, coletaram o dinheiro do pessoal, não teve o Armagedon coisa nenhuma. Olha que eu tô começando a acreditar que o Armstrong é realmente a reencarnação de Joseph Smith, porque olha, todas essas revelações dele estão furadas. Em 2004 não teve o Armagedon e vários membros processaram ele, né, por ter contribuído e estar esperando esse Armagedon, mas quando teve a promessa de que Jesus Cristo ia vir e Jesus Cristo não apareceu, 2 membros da igreja resolveram processar o Armstrong de fraude. Em 2002, eles conseguiram 300 mil, né, como indenização. O Armstrong apelou sobre isso, então em 2005 teve um novo julgamento, e acabou que no final das contas eles receberam 60 mil de indenização. Olha, cara, foram indenizados por causa de fraude. Imagino, né, que eles dedicaram aí muito da vida deles dentro dessa crença, para daí descobrir que é uma fraude, foram indenizados. Cara, talvez por isso que profeta hoje não profetiza nada, para não ser caracterizado como fraude. Se a gente der uma procurada na internet, a gente consegue encontrar alguma coisa sobre eles também. Tem um programa de TV americano, qual o nome? This American Life. É um programa de rádio, de abril de 1996. Eles estavam falando sobre a Igreja Sud e eles mencionaram bastante essa organização TLC. Ela surgiu em 94, né? Esse programa é de 96, então cobriram uma matéria aí sobre eles. Também tem um livro, olha só, um livro escrito por duas das esposas do Armstrong. Vamos ver qual que é o nome do livro. Polygamous Rape of Rachel Strong, Protected Environment for Predators. O nome do livro é como se fosse, né, o abuso da poligamia sofrido pela Rachel, um ambiente seguro para predadores. Vamos ver, esse livro foi escrito por John Llewellyn, de 2006, de acordo com o relato aí das esposas, Pauline e Rachel. Também tiveram 2 programas de TV documentários contra a poligamia, que abordaram também essa religião TLC. Vamos ver um programa de 2007, Lifting the Veil of Polygamy, né, levantando o véu da poligamia, é como se estivesse expondo a poligamia, e um outro programa anti-poligamia de 2010, chamado Que Amor é Esse? O programa em inglês é Polygamy, What Love is This? Mais uma curiosidade aqui, esse termo fundamentalista, ele surgiu lá na década de 40 e, na verdade, ele começou com um apóstolo da Igreja Sud tradicional, o Mark E. Peterson. Ele começou a diferenciar esse tipo de mormon aí que vive a poligamia e começou a chamar eles de fundamentalistas. Os próprios, digamos, né, entre aspas, fundamentalistas, eles não se denominam assim, né? Eles se denominam como mormons. É aquela tentativa da igreja mormon, né, da Igreja Sud, tentar se distanciar dessas organizações aí. Eu queria dizer que eles não têm nada a ver, quando na verdade é só uma cópia atual da própria igreja anos atrás. Algumas outras curiosidades também sobre essa religião é que foi instituído uma palavra de sabedoria um pouco diferente, né? Eles comem os alimentos crus e também não comem açúcar, mel ou carne. O Armstrong também ensinou a não usarem roupas com produtos como couro, né, de origem animal. Isso sugere que eles possam ter adotado um estilo de vida vegano. Outra curiosidade é que essa igreja tinha um templo, só que eles acabaram perdendo porque era de propriedade de um membro da primeira presidência, que devido a essas falsas revelações, ele deixou essa religião, então eles acabaram perdendo esse templo. O Armstrong faleceu de ataque cardíaco, né? Ele já tinha um histórico aí de problemas cardíacos,
Então ele acabou falecendo em 27 de junho de 2013. Tá dizendo sua morte foi inesperada. Cara, peraí. Ah, não, mas daí é muita coincidência. Joseph Smith tinha falecido em 27 de junho de 1844. E esse cara aqui, que é a reencarnação de Joseph Smith, ele morreu em 27 de junho de 2013? Cara, não é possível. Será que o pessoalzinho terminou de matar? O velho tá quase. Vamos finalizar isso aqui no dia 27 de junho? Cara, e isso aqui foi sinistro. Bom, mas pelo menos ele viveu mais do que Joseph. Ele viveu mais do que a primeira reencarnação dele. Joseph tinha vivido quanto? 38 anos? O Armstrong, a segunda reencarnação. Aliás, nem sabe se é a segunda, né? Às vezes ele já tinha vivido antes, né? Mas sei lá. Ele viveu 73 anos. Conseguimos abordar aqui mais uma derivação do movimento Mórmon. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.